Olá, meu nome é Rafael. Hoje eu quero falar um pouco sobre o doutorado direto. Será que vale a pena? Vou apresentar um pouco de prós e contras e até falar da minha experiência pessoal, porque eu fiz doutorado direto. Contar um pouco da minha experiência. Inicialmente, quer dizer, ele faz parte da pós-graduação. Digamos que os três casos mais comuns, a gente tem a especialização, também chamado de o lato sensu, e o stricto sensu, que stricto sensu mestrado e doutorado, lato sensu é especialização. Aqui no caso do doutorado direto, ele entra com um meio termo, né, ele está entre o mestrado e o doutorado. Por que isso? Normalmente, então ele não é, eu quero fazer doutorado direto. Então ele requer que algumas condições sejam preenchidas. Uma delas é, assim, cada programa vai ter vai ter as suas regras. Uma delas é ter publicações, e a outra refere-se ao projeto. São dois casos. O mais comum é você estar no mestrado, que foi o meu e acredito que da maioria. Está no curso de mestrado e durante a sua qualificação, que é uma das etapas principais, a banca te avalia e considera que o seu projeto já tem um nível elevado de originalidade e também de maturidade que correspondem a um doutorado, ou seja, um projeto que está acima do que você está fazendo. Então, no meu caso, por exemplo, eu entreguei o meu trabalho final com 3 artigos, sendo que um doutorado no meu programa de pós-graduação precisava de 2 artigos. Então, teoricamente, eu fui além dos requisitos. Então, se eu fizesse um mestrado com isso, ia ficar muito discrepante. Ou seja, uma das razões por eu ter sido promovido para a banca ter recomendado a passagem para o doutorado direto foi justamente isso. Eu tinha um volume de trabalho muito grande, até pelo prazo também. Mestrado, eles exigem que você faça em 2 anos. O doutorado normalmente são 4. Quando você vai para o doutorado direto, você tem 5, só que considera todo o tempo que você já fez, né? Então ele como se fosse uma soma do mestrado e do doutorado, só que você no final só leva o título de doutor. E aí que está o risco. Se acontecer alguma coisa e você reprova, por exemplo, no meu caso, eu ia voltar ia ser só bacharel, ia perder o título. Agora, se você já tem o mestrado e, e aí reprova no doutorado, você mantém o seu título anterior. Então, é uma coisa a se pensar.
que você ganharia um ano comparando com se fizesse em comparação mestrado e doutorado separados, só que é muito mais arriscado e também tem outros problemas também. Mas primeiro vamos falar dos pontos positivos. Basicamente eu vejo que acredito que o principal seja pós-doutorado, então o prazo, se você conclui mais rápido, você está habilitado a concorrer nesses programas esses editais de pós-doutorado, que embora seja algo temporário, muitas vezes precário também, você tem a vantagem em alguns casos, é uma bolsa de um valor elevado, líquido, não tem imposto de renda, enfim. Depois dá para gravar um vídeo falando de pós e contras do pós-doutorado, mas em alguns casos é bom até você conseguir. Acho que quem está na área sabe como é difícil abrir concurso para professor universitário, então pós-doutorado é um jeito de você ir se mantendo até lá. Então, em alguns casos, o valor da bolsa é quase o de um professor efetivo mesmo. E outro ponto favorável é alguns processos, alguns concursos, na verdade. Pensar, por exemplo, da USP, o requisito é ter doutorado. Então, se você fez mestrado ou não antes, especialização, isso aí pode até ter a banca pode levar em consideração, mas não é expresso. O que você tem que comprovar é o doutorado, ou seja, se você faz um doutorado direto, você se habilita mais rapidamente a concorrer a um desses cargos maiores, que são mais difíceis, porém você já tem o principal, já atinge o principal requisito. Agora, os pontos contrários, acho que a principal limitação é o não reconhecimento. Então, vários processos seletivos e até mesmo concursos públicos, eles colocam uma fase de títulos. Então, a especialização conta ponto em muitos deles, mestrado eles dão pontos, e claro que o doutorado também. Só que o problema é que eles olham para o diploma. Então, a pessoa que fez o doutorado direto, ela tem só o diploma de doutor. Então, alguns casos, por exemplo, tem edital que fala doutorado vale 5 pontos, mestrado vale 4 pontos, especialização 3 pontos. Então, nesse caso, quem fez o doutorado direto tem só 5 pontos na fase de títulos. Mas ainda é mais do que o mestrado e a especialização. Só que qual que é o problema? Você pega uma pessoa aqui que fez um mestrado e uma especialização. Então, mestrado 2 anos, especialização 1,5. Quer dizer, então 3 anos e meio, ela soma, nesse exemplo fictício aqui, ela somou 7 pontos. Então, o que fez doutorado direto em 5 anos, quer dizer, muito mais do que os outros dois, do que esse outro, ele fez só 5 pontos. Então, ele mesmo tendo um título maior, eles, na maioria dos processos seletivos e editais que eu vejo, que pontuam títulos, a pessoa que fez o doutorado direto, ela sai perdendo. Ela perde para quem tem titulação inferior. Ou até mesmo se a pessoa fez 2 especializações, ela já tem 6 pontos, ganha do doutorado direto com 2 especializações. Então, assim, isso é desanimador. Eu fiquei muito triste porque
comigo aconteceu um caso parecido. No único processo seletivo que eu consegui me inscrever, eu perdi no desempate e justamente por isso. E a maioria dos que ficaram à minha frente eram esses casos, que tinha mestrado, especialização, quase ninguém tinha doutorado. Para aprofundamento, uma discussão bem mais detalhada, bem mais completa do que a minha, tem esse artigo escrito por um professor da USP, Antônio David, que ele fala bem tanto esses pontos que eu coloquei e mais alguns outros. Esse dos concursos, por exemplo, que não reconhecem o doutorado direto, ele até coloca que teve um caso que a pessoa entrou com ação judicial e ela ganhou para considerar os pontos do mestrado para o doutorado direto. Porque se você vê os regimentos dos programas, o meu, por exemplo, a carga de disciplinas que eu cumpri equivale ao mestrado e um doutorado. Então, isso deveria ser reconhecido. Como os concursos e processos seletivos, a maioria esquece, ou alguns nem mesmo sabem que existe o doutorado direto, a gente acaba sendo penalizado. Então, eu mesmo, nesse que eu participei, eu poderia ter entrado com uma ação, mas eu considerei que seria muito desgastante e no fim não iria compensar. Mas é uma possibilidade. Agora, minha conclusão final é que, assim, se eu tiver que entrar com ação toda vez que prestar concurso, é complicado. Então, é um reconhecimento que eu acredito muito difícil. Infelizmente, a gente vai, talvez eu morra, a minha geração passe e esse erro não seja reparado. Então, a minha conclusão é que é mais fácil fazer o mestrado, começar de novo. Então, depois do doutorado, eu vou lá fazer o mestrado, porque para não perder de novo no desempate dos processos seletivos, infelizmente. Então, a minha conclusão, minha recomendação final é: não façam doutorado direto. Se vocês puderem, façam mestrado e doutorado. Vocês vão ver muito as universidades, por exemplo, a USP incentiva, não, o doutorado direto é super positivo, é um grande mérito, vale muito a pena. Só que eles não veem o lado dos egressos. Quantos, né? O que aconteceu com quem fez doutorado direto? Então eu fico à disposição para contatos caso queiram. E é isso, né? Então eu vou fazer mestrado agora, depois do doutorado. Estou juntando, recuperando as minhas energias para voltar a essa caminhada, né, de novo. A gente termina e fica cansado, mas tem que seguir lutando em frente. Obrigado.